Escrita. Muito obrigada, senador Giovanni Queiroz, senhores senadores. Borges. Desculpa, senador Giovanni Borges. E, aliás, é mais comum trocar Giovanni por Gilvan do que o Borges pelo Queiroz, não é, senador? Mas, primeiro, cumprimento Vossa Excelência, que preside a sessão no dia de hoje, e dizer que também venho à tribuna para fazer um pequeno balanço do que foram as atividades do primeiro semestre aqui no Senado Federal, mas principalmente para prestar contas à gente do meu estado, ao povo brasileiro como um todo, mas, sobretudo, à gente querida do estado do Amazonas, que me deu a honra de aqui estar representando aquela importante unidade da Federação Brasileira. E começamos, a partir da próxima segunda-feira, o recesso do Parlamento Brasileiro, recesso de 15 dias, mas importante não para que os parlamentares descansem, mas para que possam reorganizar os seus trabalhos a fim de iniciar um segundo semestre no mesmo ritmo do que estamos encerrando agora no primeiro semestre. E eu acredito ser, senhor presidente, de extrema relevância a prestação de contas, que, aliás, o próprio site do Senado Federal, a página do Senado Federal na internet, disponibiliza todas as matérias relativas a cada um dos 81 senadores e senadoras do Brasil. Isso é muito importante porque deixamos para trás o tempo em que a população tinha muita dificuldade de acompanhar e acessar dados relativos à postura do seu parlamentar no Parlamento Brasileiro. E hoje não apenas por decorrência do avanço tecnológico, mas, sobretudo, pela responsabilidade do Parlamento Brasileiro, pelo entendimento correto que tem da necessidade de a tudo ser dado transparência, é que a população brasileira de qualquer estado, de qualquer município, de qualquer localidade pode acessar dados e informações relativas ao Senado e relativa a cada um de seus parlamentares, a cada um de uma de suas senadoras ou de seus senadores. Por exemplo, este pronunciamento que o senador Rodrigo Hollenberg acaba de fazer, se não está nesse momento, mas daqui a pouquíssimos minutos, o pronunciamento já estará disponibilizado na página do Senado. E eu resgato a importância deste avanço no sentido de que haja não só uma interação, mas uma possibilidade efetiva das pessoas participarem do processo legislativo brasileiro. Porque eu sou daquelas que pensam o seguinte: a democracia não deve ser apenas uma democracia indicativa, deve ser sempre uma democracia participativa. Não é porque a população brasileira elege em cada pleito eleitoral seus representantes, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, que cumpriu o seu dever, não. A população precisa participar de forma ativa de tudo aquilo que o Parlamento brasileiro debate, de tudo aquilo que o Parlamento brasileiro discute. Esse é meu entendimento, porque também tenho a convicção plena de que as mudanças que devam ser operadas pela sociedade não serão mudanças operadas somente pelo Parlamento, serão mudanças promovidas, operadas com a participação de toda a população. E o exemplo disso é exatamente resultado de votações quando determinados segmentos sociais se mobilizam, quando alguns segmentos defendem os seus interesses de forma participativa, presente, arraigada. O Senado ou a Câmara apresentam uma sensibilidade para aprovar essas reivindicações. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que venho aqui imbuída, e estou nessa tribuna, e não só nessa tribuna, mas cheguei nesta casa, cheguei nesse Senado depois de ficar 12 anos na casa vizinha, na Câmara de Deputados, imbuída de muita disposição,
muita disposição, vontade e dedicação para contribuir com o país e com as demandas de toda a nossa gente, de toda a nossa sociedade. E por isso mesmo, com muita disposição para contribuir com o projeto do governo da presidenta Dilma, porque tenho a compreensão de que é um projeto que tem lado, que teve escolha, não só porque é continuidade do projeto do presidente Lula, mas porque pretende e tem como alvo principal, a partir das mudanças que já vêm sendo operadas no Brasil, dar continuidade e avançar ainda mais nessas mudanças importantes. Então, é dentro desse contexto que eu tenho procurado pautar o meu mandato, pautar os debates aqui no Senado Federal, seja no plenário, nas comissões em que participo, juntamente com parlamentares de todos os estados brasileiros, temos procurado debater questões que envolvem o debate relativo ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico do país. E para o segundo semestre estamos prevendo a organização bancada de senadores com os partidos políticos da realização de simpósios importantes que tratem sobre o assunto do desenvolvimento nacional, que discuta, que vá a fundo no debate sobre a política econômica, a política macroeconômica, sobre o paradigma que se tem hoje sobre as propostas, sobre a política que se aplica no sentido de combater a inflação, o que mesmo isso traz de benefício, o que traz de prejuízo, enquanto isso retarda o crescimento nacional, porque são debates importantes que não envolvem o estado do Paraná, dos senadores que aqui estão, Álvaro, o senador Sérgio, mas envolve o meu estado do Amazonas, envolve o estado do Ceará, da Paraíba, o Amapá, envolve o Brasil como um todo. Então, a política econômica é importante que esteja presente sempre no debate, não só nas preocupações, nos debates, mas também nas deliberações dessa casa. E entre um dos temas do qual eu mais me pronunciei e abordei neste primeiro semestre, sem dúvida nenhuma, foram temas relativos à Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, que é o modelo base do desenvolvimento econômico e social do meu querido estado do Amazonas. Eu acho que não há nenhum outro estado que tenha, num modelo de desenvolvimento, uma concentração tão grande como nós temos no estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus representa mais em torno de 95% a 98% da economia do estado do Amazonas. Portanto, não há nenhum parlamentar, nenhum representante do Amazonas que não tenha como colocar este tema como uma questão prioritária para o seu mandato, mesmo porque a Zona Franca de Manaus não é um projeto de desenvolvimento estabelecido ou pré-estabelecido pelo governo do estado, pelo governo local, não. É um projeto concebido pelo governo federal há 44 anos e conduzido, inclusive, pelo governo federal. A Zona Franca de Manaus, através da superintendência, a SUFRAMA, responsável não apenas pela organização, mas pela fiscalização, por absolutamente tudo que envolve esse projeto Zona Franca de Manaus, ela tem um conselho superior, que é o Conselho de Administração da SUFRAMA, cuja maioria dos membros são exatamente representantes do governo federal. Então, é um estado que tem uma interface muito forte com o governo federal, diferente de outras unidades da federação. Então, eu tenho ocupado muito, não só a tribuna, mas o período e os momentos de debate nas comissões para falar a respeito da Zona Franca de Manaus. Mas nesse período também, senhor presidente, a gente enfrentou alguns debates importantes, algumas medidas provisórias editadas, alguns projetos de leis que tramitaram nas comissões e que envolviam, direta ou indiretamente, a Zona Franca de Manaus. E o que nós sentimos é que existiu, e eu falo no passado, perceba Vossa Excelência, existiu uma tentativa de tentar incompatibilizar, de tentar criar atritos, conflitos no estado do Amazonas com o governo central e com a bancada federal.
o que não prosperou. Não prosperou porque nós temos a plena convicção do compromisso que tem este governo, que tinha o governo anterior e que tem o governo da presidente Dilma com o desenvolvimento da Zona Franca. E o exemplo está estampado em todos os jornais de hoje do Estado do Amazonas. Jornal A Crítica, Jornal Diário do Amazonas, Jornal Amazonas em Tempo, e certamente foi... A matéria foi o principal das matérias divulgadas pelas rádios e pelos telejornais. Me refiro ao fato que, mais uma vez, a Zona Franca bateu um recorde e teve no primeiro semestre, nesse primeiro quadrimestre do ano, um crescimento no faturamento na ordem superior a 22%. Superior em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, são questões políticas, mas que não prosperam porque não estão calcadas na realidade, não estão calcadas em fatos, em dados que refletem o dia a dia da nossa gente. Mas, senhor presidente, também quero dizer dessa tribuna que, nesse período, eu tive a oportunidade, nesses 5 meses de exercício de mandato, de apresentar 23 projetos de leis. Além de 3 projetos de resolução. Quero destacar, poderia destacar todos, mas aqui eu destaco aquele que garante, e nós já estamos debatendo com o Ministério da Saúde essa matéria, que garante às mulheres, num período de 9 a 45 anos de idade, o acesso gratuito à vacina contra o HPV, que é o papilomavírus humano, responsável pela quase totalidade dos casos de câncer de colo de útero, senhor presidente. E ressalto também o projeto número 364, que, assim como tanto outros que tramitam na Casa, altera o índice de atualização das dívidas dos estados brasileiros junto à União ou perante a União. Mas apresentei também 4 propostas de emendas constitucionais, entre elas a emenda que trata dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos, ampliando todos os direitos, mas o que difere, senhor presidente, a minha proposta das demais é que desonera o contribuinte, desonera o empregador, porque nesse caso, nessa relação de trabalho, há uma diferença entre as demais, porque não está plenamente ou perfeitamente caracterizada a relação empregado-empregador. Tudo bem, quando o empregador assina a carteira de trabalho de sua empregada, de seu empregado, trabalhador doméstico, ele está estabelecendo essa relação. Mas, no fundo, é uma relação de trabalhador para trabalhador. É o médico, é o servidor público, é o professor, é o comerciário. São essas pessoas que contratam empregados ou empregadas domésticas, não é? Então, é importante ampliar os direitos dessas trabalhadoras e trabalhadores, mas garantir também a desoneração daquele que está empregando. E apresentei, senhor presidente, 55 requerimentos solicitando informações por parte do governo federal, que considero extremamente necessária para o embasamento dos nossos trabalhos. Muitas vezes nós necessitamos ir mais a fundo em temas relativos não só a servidores públicos, ao serviço público, mas em questões estratégicas e de planos e projetos do governo. Por isso, apresentei esse quantitativo de requerimentos. Contribuí para a realização de várias audiências públicas nas comissões, sugerindo, através de apresentação de requerimentos, assim como tive a oportunidade de apresentar alguns votos de aplausos, com muita alegria, ou até mesmo alguns votos de pesar. E eu, para concluir, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, só gostaria de dizer o seguinte, que em relação aos temas políticos, penso que nós demos o ponto de partida já. Em relação ao Código Florestal, a Câmara de Deputados aprovou essa importante matéria e nós já iniciamos um debate árduo, mas um debate muito importante e muito participativo. Já esse projeto foi distribuído para 3 comissões e essas 3 comissões, Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Agricultura, têm procurado
procurado realizar audiências conjuntas e já estamos debatendo muito fortemente e buscando a opinião de cientistas, agricultores, pequenos, grandes, familiares, a respeito desse tema que é tão importante para o desenvolvimento nacional. Reforma política. O presidente Sarney instalou uma comissão de reforma política, eu participei dessa comissão, que concluiu seus trabalhos, comissão dirigida pelo senador Francisco Dornelles, e agora a própria Comissão de Constituição e Justiça já encerra o seu trabalho analisando inúmeras propostas lá apresentadas. Entretanto, em relação à reforma política, eu quero aqui dizer que, para o segundo semestre, precisamos abrir o diálogo com a Câmara de Deputados, presidente, abrir o diálogo. Porque se não abrirmos o diálogo com a Câmara de Deputados, eles aprovarão matérias lá, nós aprovaremos matérias aqui. Nossas matérias irão para lá, as matérias de lá virão para cá e nada acontecerá. Então, precisamos abrir a porta do diálogo para ver o que poderemos consensualizar no sentido de aprovarmos e melhorarmos o sistema político brasileiro, tendo claro de que nós não aceitaremos que apenas uma ou duas propostas, exatamente aquelas que barram, que inviabilizam a participação dos pequenos partidos, sejam analisados, como, aliás, tem sido, infelizmente, assim nos últimos anos. Em relação à reforma tributária, já iniciamos o debate pelas comissões também. Eu me preocupa muito o fato de o governo querer encaminhar, eu já concluo, peço apenas a benevolência de Vossa Excelência para poder concluir, senhor presidente, mas não concordo com a discussão fatiada da reforma tributária. Agora mesmo, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional as leis estaduais que concedem incentivos de tributos estaduais, sobretudo de ICMS. Acho que é algo que nós precisamos nos debruçar. Isso causa muito mal ao meu Estado, mas, por outro lado, não posso deixar de reconhecer que para algumas unidades da Federação tem servido como uma verdadeira política de desenvolvimento regional e de desconcentração da produção. Então, precisamos, no próximo semestre, debater aprofundadamente essa matéria. E, por fim, para concluir mesmo, presidente Giovanni Borges, para concluir, eu queria dizer que fico feliz em saber que estamos encerrando esse primeiro semestre muito bem encaminhados em relação ao acordo entre oposição e situação no que diz respeito ao rito das medidas provisórias. Nenhum de nós, não importa se senador ou senadora do PCdoB, que é o meu partido, ou do PSB, ou do PDT, ou do PSDB, ou do DEM, não importa. Nenhum de nós concorda mais que as coisas continuem sendo encaminhadas da forma como estão. Câmara de Deputados absorve todo o tempo no debate das medidas provisórias, a nós cabe apenas alguns poucos dias, sem que possamos ter sequer a condição de apresentar emendas, de modificar os textos que vêm da Câmara para cá. Mas tudo está encaminhado, eu penso que pelo menos isso, se for o caso, vamos aprovar a mudança nesse aspecto de prazos, estabelecendo um prazo para a Câmara, mas também um prazo para o Senado, enquanto continuamos o debate sobre admissibilidade, sobre que matérias as medidas podem serem tratadas e trabalhadas. Eu acho que isso vai representar e exemplificar a maturidade do parlamento brasileiro, a maturidade e o desejo que todos nós temos de resolver cada um de nossos problemas. No mais, senador Giovanni Borges, quero agradecer profundamente a Vossa Excelência, que foi extremamente benevolente com o tempo em relação ao meu pronunciamento. Muito obrigada.